Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Estamos iniciando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana, canal 23.1, aberto para Natal, Grande Natal, vários municípios aí das regiões Agreste, Potengi, Mato Grande. Num raio aí, a uma distância de até 70, 80 quilômetros de Natal, a gente está com o sinal da TV Metropolitana. E agora o programa É Por Aí, que está começando e que você pode assistir tanto no sinal aberto como no canal 130 na Cabo Telecom para assinantes de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. Mas você também pode rever este programa e os outros programas da TV Metropolitana na página da TV na internet, lá no Facebook, onde de lá são compartilhados os vídeos para outros perfis e páginas também da internet. Hoje, como a gente faz todos os dias aqui no programa, a gente está recebendo alguém que tem entre suas ações, suas atitudes no dia a dia, as grandes virtudes humanas. Eu estou falando do reverendo Gessione Pinto. Gessione Pinto é reverendo da Igreja Anglicana. E como há diferenças na prática religiosa, inclusive dos missionários, a gente resolveu convidar a Gessione para a gente conversar um pouco sobre como é que é a vida do missionário na Igreja Anglicana. Gessione, muito boa tarde, obrigado por estar aqui no programa É Por Aí, aqui na TV Metropolitana. Boa tarde, Cassiano, boa tarde, nossos telespectadores. Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui participando desse momento. Disse que já era seu telespectador há um bom tempo, né? E hoje está tendo o prazer de falar um pouquinho da nossa igreja aqui. Perfeito, vamos começar do começo, mas antes eu queria o seguinte, eu queria pedir ao nosso diretor aqui para a gente fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, Supermercado Nordestão. Por gentileza, diretor, põe um vídeo aí. Compras cada um. Show de prêmios Nordestão. Aproveite, são muitas chances para você ganhar. Aqui no Nordestão tem ofertas, qualidade, variedade e muitos prêmios para você. É o Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem sorteio. Participe! São 24 carros, 4 motos, 24 iPhones, 24 Smart TVs, 24 notebooks, 12 bolsas de estudo e 240 cartões com R$1.000 em compras cada um. Show de Prêmios Nordestão. Aproveite, são muitas chances para você ganhar. Olha, nós também agradecemos sempre no começo do programa a nosso segundo patrocinador. Eu estou falando aí da Hálito RN, na figura aí da doutora Cecília Aguiar, que faz atendimento odontológico domiciliar, hospitalar e tem especialização em odontogeriatria, ou seja, cuida da saúde bucal para idosos, o que é uma coisa assim, não é o habitual e o normal da gente saber da vida de um odontólogo que fica aí normalmente no consultório aguardando os clientes. Ela é especialista exatamente em atender fora do consultório. Leva um consultório particular e monta ou numa UTI de hospital ou num apartamento de hospital para atender um paciente que está internado em hospital. Aí é a odontologia hospitalar. Ou quando as pessoas estão em casa impossibilitadas de sair, faz um atendimento domiciliar ou atendimento para idosos. E você pode agendar a sua consulta exatamente no telefone, é o 99991-9498. Agora sim, vamos conversar aqui com Gessione Pinto, reverendo da Igreja Anglicana aqui em Natal. Ô Gessione, primeiro o seguinte, como é que foi o início, o princípio de sua vida antes de entrar para a Igreja Anglicana? O que é que você andava fazendo da vida enquanto estudante, etc. E depois profissão mesmo? Bom, eu era estudante da Escola Técnica Federal, no ensino médio, no curso de Tecnologia Ambiental. Tecnologia Ambiental. E aí Tá no começo, tá no rumo, né? E minha mãe, ela era missionária da Igreja Católica Romana, cantava e fazia as missões nos interiores do Rio Grande do Norte, com o músico missionário Ademaci, que já é falecido. E eu comecei a acompanhá-la num determinado momento, senti aquele desejo no coração de seguir esse caminho também. Seria a vocação sacerdotal, digamos assim, a vocação missionária? No início eu diria que era o chamado de Deus para a minha vida. Foi no Natal. Certo. Uma palavra que o missionário diz bem simples, ele diz o seguinte: Natal é a época de presentes, as pessoas estão sempre comprando presentes. Mas o aniversariante é Jesus.
E Jesus é o único presente que Ele quer no nosso coração. E aí eu decidi que a partir dali, meu coração seria de Jesus Cristo. É difícil fazer essa, digamos assim, essa dedicação, que eu chamaria até um pouco mais, essa doação da sua vida a uma missão cristã? Cassiano, eu digo o seguinte, o próprio Jesus disse que quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Claro que quando a gente escolhe algo, ou é escolhido, porque nós cremos antes que fomos escolhidos por Deus para essa missão, mas quando dizemos sim a essa escolha, a gente tem que renunciar a outras coisas, né? Muitas vezes então implica numa renúncia. Com certeza. Perfeito. Né? Seja às vezes um momento de lazer que a gente poderia estar tendo com nossa família, seja uma dedicação a algo da profissão que poderia lhe dar uma carreira, algo até melhor, mas é o que nós fazemos por amor, né? Aí vamos lá, aí você começou a participar desse trabalho missionário junto à sua família, sua mãe. Minha mãe e esse grupo missionário, né? Que funcionava na Associação Pró Idosos do Rio Grande do Norte, a famosa ARP, né? Que até hoje existe lá. E aí tive a mesma oportunidade de pregar, fazer as pregações pela primeira vez para os jovens. Que idade isso? 15 anos. Com 15 anos você já começou a pregar o Evangelho? Para os jovens, né? Ele dava um momento para que eu falasse para a juventude. Para a juventude. Para a juventude. Né? E aí foi aperfeiçoando. Foi cada vez criando mais vontade. E estudando mais. Estudando, conhecendo, recebendo as correções, né? Sempre que a gente errava, falava alguma coisa que não era correto, ele orientava a gente. E tinha que estudar para saber o que era o correto. Né? Sim, com certeza. E daí? Aí como é que surge, vamos lá mais adiante, como é que surge a Igreja Anglicana no seu caminho cristão? Então, assim, eu fiz toda a minha iniciação cristã na Igreja Católica Romana, onde eu fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, fundei grupo de jovens, né? Fiz essas missões nos interiores. Quando eu cheguei mais ou menos aos 17 ou 18 anos, eu tive uma certa decepção com a igreja. Eu achei que... Eu queria ser padre, meu sonho era ser padre, da Igreja Católica Romana. Certo. Foi para o seminário? Chegou a se inscrever? Fiz só o vocacionado, fiz o vocacionado. Ainda no vocacionado, eu percebi que eu não tinha o dom do celibato. O que é o celibato? É a impossibilidade de casar. Eu queria ter uma família, ser pai também. Aí entre ser padre na Igreja Católica e ter a família, você correu para ter a família. É verdade, é verdade. Então a não aceitação do padre com liberdade para constituir família é que em princípio gerou essa sua discordância. Né? Exatamente. Eu tinha muita vontade de ser pai. Está chegando o dia dos pais, né? Porque meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, então eu não tive essa presença do pai, eu queria experimentar o que é ser pai, entendeu? E você já é pai? Sou pai. Pai? Minha filha está fazendo 9 anos sábado. 9 anos? Tem quantos filhos? Só ela? Só ela mesmo. Como é o nome dela? Giane. Manda um beijo para ela, rapaz. Pra Giane, um beijo. Feliz aniversário antecipado. Feliz aniversário antecipado. Parabéns também, viu, Giane? Aí, como é que foi essa sua ruptura com esse caminho sacerdotal ou em direção ao sacerdócio que você estava iniciando na Igreja Católica e de repente teve essa ruptura? E como é que entrou a Igreja Anglicana na sua vida? Na verdade, quando as pessoas em geral não conhecem a Igreja Anglicana, até porque ela estava iniciando. O que se conhecia eram as outras igrejas, Batista, igrejas evangélicas, e eu cheguei a ser membro de 2 igrejas evangélicas, a Missão Evangélica, a Igreja Batista Bereana, até o Colégio Bereano, e as pessoas falavam, olha, você tem vocação para ser pastor, você tem vocação para ser pastor, e vá para o seminário, só que eu não sentia aquele desejo de ser um pastor evangélico, apesar de gostar da igreja, das igrejas que eu passei, mas não me identificava tanto. Mas chegou a realizar trabalho missionário também? Também na igreja também. Tanto nos interiores, fui professor de escola dominical, fazia as pregações para os jovens também. Então teve uma caminhada. Uma caminhada lá também. E aí, nesse período, eu passei no vestibular para História, na UFRN. Você já estava cursando lá no hoje IFRN, que é a antiga Escola Técnica Federal, você estava cursando... Tecnologia Ambiental. Tecnologia Ambiental. O saneamento, antigamente, chamava saneamento. Exatamente, saneamento Aí você agora aí depois, na sequência, foi para a História. Fui para a História, não me identifiquei com a área tecnológica, fui para a área de humanas, né?
E um dia eu estava lá na universidade e recebi um convite para ir conhecer uma celebração da Igreja Anglicana de Pentecostes, no dia 13 de maio de 2001. E já existia a Igreja Anglicana em 2001 aqui em Natal? Na verdade, ela chegou em 98, né? 98? Na Capela do Campus e na Zona Norte. Então, 21 anos já. 21 anos, exatamente. Completa 22 quando? 22, 1º de janeiro, 5 de janeiro de 2020. E 20. Daqui a poucos meses, né? Daqui mais 5 meses. Exatamente dia 5. Hoje são 7. 7, né? Vamos lá, então assim, aí lá na Capela do Campus, porque é uma capela ecumênica. Ecumênica, exatamente. E lá foi pela primeira vez que eu vi um padre, um reverendo da Igreja Anglicana, casado, com filhos, e exercendo o sacerdócio similar ao da Igreja Católica Romana. Aí você disse, é aqui que eu vou. Essa aqui vai ser a minha. A vocação voltou, o desejo. O desejo. E eu estava na Igreja Batista na época. Mas eu cheguei até para minha noiva e disse, olha, eu quero ser reverendo dessa igreja. E comecei a falar... Quer seguir a vida missionária e entrar para ser reverendo dessa igreja. Disse a ele, disse ao reverendo, né, na época. E aí comecei. Os estudos, ele me encaminhou para o seminário. O seminário da Igreja Anglicana não é interno, como da Igreja Católica Romana. Aqui em Natal tem? Na época, o nosso seminário é em Recife. É em Recife. É em Recife. Mas o que era possível? Eu estudava em outros seminários de outras igrejas, para ver a parte geral, e a parte específica da Igreja Anglicana, aí eu ia para Recife. Aí ia para Recife, em períodos específicos. Isso, nas férias, geralmente. Nas férias. Rapaz, interessante isso. Então era possível fazer isso. Possível. Ou ainda é possível fazer isso? Hoje a gente trabalha com o sistema EAD. Educação à distância. Aí facilitou demais. Facilitou para todo mundo. Me diga uma coisa, e aí você decidiu mesmo, conversou com a namorada? Isso, exatamente. É a sua esposa atual? Não, na verdade não é minha esposa atual, eu estou no meu segundo casamento, que é outra característica da Igreja Anglicana. Ela permite o segundo casamento. Ninguém recomenda... A Igreja Católica só quando você anula por um daqueles motivos que são bem complicados para anular um casamento. Né? Na Igreja Anglicana é o seguinte, a gente faz todo o casamento com a intenção de que seja até que a morte separe. Mas se ao longo da vida o casal perceber que não dá para continuar, também não está condenado o resto da vida a ficar sozinho, não. Ele pode casar novamente. Pode anular o primeiro casamento. Não anular. Reconhecer que houve o divórcio, o bispo autoriza. O bispo autoriza que havendo o divórcio... Ou seja, há o divórcio civil. Aí a igreja já reconhece que desfez-se aquela aliança. Exatamente. O princípio que a gente segue é o que está no Evangelho, diz assim, o que ligares no céu será ligado na terra. E o que desligar na terra será desligado no céu. Então se desligou, não tem mais fim. Isso aí está no Evangelho. Está no Evangelho. Vamos lá, agora, o Evangelho é um só ou são vários? Não me responda agora não. Vamos ao intervalo comercial do programa e a gente volta bem rapidinho para continuar a conversa, que está começando a ficar interessante, um pouco mais interessante, aqui com o reverendo Gessione Pinto. Gessione é da Igreja Anglicana. E olha, preste atenção, um dos motivos que o levou a buscar a vida missionária na Igreja Anglicana é a possibilidade de você ser missionário, chegar a realmente pregar o Evangelho, segundo a perspectiva da Igreja Anglicana, e poder paralelamente manter uma família, casar e ter filhos. Aguarde um instante só e já voltamos. O governo do RN e a Polícia Federal assinaram um acordo de cooperação técnica. As ações serão voltadas ao enfrentamento do crime organizado e combate ao tráfico de drogas. O objetivo é formar uma força-tarefa no Rio Grande do Norte para o enfrentamento da criminalidade e a violência. A expectativa é de bons resultados, porque vai integrar as forças da União, no caso a Polícia Federal, com as forças estaduais, a Polícia Militar e a Polícia Civil. O acordo terá vigência de 60 meses e irá fortalecer as ações institucionais, criando um ambiente integrado. É a integração entre as polícias, federal, militar e polícia civil,
do estado do Rio Grande do Norte, para que a gente possa ter operações conjuntas, treinamentos integrados no mesmo ambiente e troca de informações. É reforçar a parceria que já existe, no entanto, é incrementar na criação de protocolos de execução, controle de resultados também. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. No Colégio PH3, os alunos são incentivados através de uma metodologia exclusiva de ensino. Além disso, o PH3 tem estrutura completa, tradição no ensino e tempo integral. Colégio PH3, transformando alunos em pessoas melhores. É um orgulho, é uma conquista. Eu vivo uma conquista todo dia, porque eu consigo fazer o que eu mais amo, que é proporcionar uma experiência enogastronômica para os clientes. Eu encontro pessoas diferentes, situações diferentes, eu vou a lugares diferentes. Isso é o que mais me encanta na profissão do turismo. Fui para São Paulo estudar gastronomia, fiz um curso com o Lohan Soador, que disse: rapaz, você quer se formar cozinheiro, faça o curso Senac, lá você vai ser cozinheiro. O Hotel Escola, que formou gerações de profissionais para o nosso turismo, foi totalmente reformado. Novas salas de aula, cozinhas pedagógicas, laboratório de panificação e confeitaria, biblioteca e o Smart Lab, espaço multidisciplinar, tudo para continuar fazendo do nosso estado um lugar para onde o turista sempre quer voltar. Novo Hotel Escola Senac Barreira Roxa, a escola do turismo potiguar. A Prefeitura está cuidando de Parnamirim, melhorando o saneamento. Ainda este ano, a segunda etapa da obra do século está sendo concluída. E agora o município avança para a última etapa, tornando-se a primeira cidade nordestina com saneamento para toda a sua população. São mais 43 mil ligações, beneficiando mais de 180 mil parnamirinenses. Ter água, ter saneamento é muito importante. É muito importante para a saúde do meu filho. Prefeitura de Parnamirim, crescendo com a gente. Aqui no Nordestão tem ofertas, qualidade, variedade e muitos prêmios para você. É o Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem sorteio. Participe! São 24 carros, 4 motos, 24 iPhones, 24 Smart TVs, 24 notebooks, 12 bolsas de estudo e 240 cartões com R$1.000 em compras cada um. Show de Prêmios Nordestão. Aproveite, são muitas chances para você ganhar. A Prefeitura do Natal está mais perto de você, que também quer uma educação básica de qualidade. Por isso, reformou e entregou o novo CEMEI Professor Antônio Gurgel no Potengi. O Centro Municipal de Educação Infantil agora conta com uma nova estrutura maior e moderna e com mais profissionais. Com isso, dobrou a capacidade de atendimento de 212 para 452 crianças. Prefeitura do Natal. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. A gente tem a satisfação de estar recebendo hoje aqui o reverendo Gessione Pinto, que é da Igreja Anglicana. Olha, é muito interessante a gente falar sobre a Igreja Anglicana, e eu tinha já provocado isso no bloco anterior. Eu quero saber assim, o Evangelho é o mesmo, tanto da Igreja Católica como dos protestantes, digamos assim, os evangélicos, se dizem evangélicos, mas na realidade são protestantes, que vem da Reforma Protestante, né? Essas outras denominações do cristianismo, e tem a Igreja Anglicana. Como é que é isso, hein? Como é que são essas três definições de igrejas dentro do cristianismo? Você tem a Igreja Católica Romana, tem a Igreja Anglicana e tem as igrejas protestantes. Isso. E ainda tem a Igreja Ortodoxa, né? Grega. Sim, ainda tem a Ortodoxa grega e tem russa, também... Né? Russa, e tem também uma no Brasil, né? Também. Isso, tem. Então no Brasil também. Tem a Católica Brasileira, né? A Católica Brasileira, que é outra... outro segmento. É outro segmento, mas tudo debaixo do cristianismo.
Eu costumo dizer o seguinte, Cassiano, o Evangelho é o quê? É a boa nova de Jesus Cristo. Perfeito. A mensagem de Jesus para toda a humanidade, né? Ela foi relatada de 4 formas diferentes, né? Pelos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho é um só. Agora, ao longo da história, foram surgindo questões, vamos dizer, questões políticas, questões econômicas, questões doutrinais, de pensamento doutrinal ou de disciplina religiosa, que foi fazendo essa segmentação, que continua até hoje, né? Então, na realidade, era digamos assim, era um ensinamento só, continua sendo um ensinamento só, mas aí em função de um meio ambiente, quem estava praticando aquele ensinamento achava que deveria seguir por um determinado caminho, mas aí surgiram outros missionários que disseram, olha, melhor esse outro caminho aqui. Aí começaram as rupturas. Exatamente. Ele diz assim, a igreja original ela era católica no sentido que quer dizer universal, para todos. Mas depois o Império Romano veio e tornou ela romana, e aí passou a ser uma lei que todos tinham que seguir. O imperador, né, e o Papa, né, que é o bispo de Roma. E daí começaram as, digamos assim, não vou chamar de ruptura, mas as aberturas de outros caminhos. Isso, as vertentes. As vertentes. Isso. Né? Por exemplo, o anglicanismo, até um certo tempo, ele se submeteu ao bispo de Roma. Certo. Ele obedecia o Papa. Chegou um momento lá no século XVI, né, onde alguns padres, como John Wycliffe, William Tyndale, o próprio arcebispo Thomas Cranmer, aproveitaram uma situação onde o rei da Inglaterra queria se divorciar, anular seu casamento, na verdade, e colocaram que a igreja tinha que mudar, tinha que se reformar. Por exemplo, hoje a missa na igreja católica, os cultos evangélicos, são na língua que as pessoas entendem. Perfeito. Português. Mas até 1965 era em latim. Era em latim, era tudo em latim. Né? E ainda há igrejas no Brasil, católicas, que celebram missas em latim. Eu tive a oportunidade de assistir uma missa em latim com canto gregoriano numa determinada igreja em São Paulo, que faz isso até hoje como atração turística. Não deixa de ser belíssimo culturalmente, mas assim, do ponto de vista da cognição, do entendimento, o povo não entendia. O povo ia para ali ver o padre a rezar, né, até a hora sem saber por quê. Não conseguia compreender nada. E eles diziam o seguinte, tem que ser na língua do povo para o povo entender. E aí a igreja anglicana traduziu um livro de oração comum que está aqui, a nossa atual versão de 2015, né? Que aqui tem toda a liturgia da igreja anglicana. A liturgia, todos os cerimoniais estão aí também? Estão aqui. Interessante, porque eu conheço algumas pessoas assim, e aí eu vou falar um caso que nem é pesquisa, mas eu pergunto assim aos católicos que me dizem que são praticantes, eu digo, e você entende o cerimonial, o ritual da missa? Aí diz, não, eu entendo, né? Aqui eu prestar atenção ao que o padre diz, eu disse, mas rapaz, de que é composto o ritual? Né? Ele disse, não é uma coisa só, não entendo o que é a primeira parte, os campos da palavra, ou seja, cada detalhe do que é riquíssimo, né? E isso aqui, esse livro da igreja anglicana, o livro de oração comum, revela todos os rituais. Tudo. E qualquer pessoa, a gente dá esse livro para qualquer pessoa. Que seja não é só para os missionários, não? Não é só os reverendos e reverendas, não. Qualquer pessoa pode, sendo anglicano, ou mesmo não sendo, se quiser ter, né? A gente pode pedir, a pessoa vai ter acesso à liturgia do batismo, com as explicações. O porquê. Liturgia da Santa Eucaristia, que é a missa, com as explicações. Da confirmação, que é a crisma, com as explicações. O casamento, o som dos enfermos, está tudo aqui. Tudo aí, tudo explicado. Os santos e santas do dia a dia também aqui. Interessante. Tudo, os salmos. Certo. Você me trouxe aqui também isso aqui, essa publicação. É o quê? A Bíblia. É a Bíblia da Igreja Anglicana? Na verdade... Mas essa Bíblia da Igreja Anglicana, mas rapaz, a sua tem uma capa de couro belíssima. Foi padronizada ela. Foi padronizada. Na verdade, assim, essa é uma tradução ecumênica da Bíblia. Certo. Feita pela primeira vez, católicos e evangélicos se uniram para fazer uma Bíblia no Brasil. Foi essa Bíblia aqui, que é uma tradução de Edições Paulinas. Edições Paulinas. Com a Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma entidade evangélica protestante.
Mas a Bíblia, para a igreja anglicana, também era uma coisa fundamental ser traduzida. Perfeito. E na época, era tão difícil uma Bíblia, que as primeiras Bíblias ficavam acorrentadas nas paróquias. As pessoas não levavam. As pessoas podiam ler, mas não podiam levar para casa. E hoje, até o livro que seria mais interno para os reverendos e missionários, eles, se quiserem, no caso da igreja anglicana, podem ter acesso. Tanta gente deixa Bíblias e livros de oração disponíveis para eles, quanto eles também podem adquirir e ficar indo levando. Né? Aqui em Natal, funciona onde a igreja? Olha, na verdade, Cassiano, nós temos várias igrejas anglicanas atuando. Vou explicar para vocês entenderem. Como porque, assim, porque a gente vê assim... vamos lá, a Igreja Católica Apostólica Romana tem aqui a catedral, tem a igreja tal, etc, etc, que são seculares, né? Tem igrejas aí, tem igreja aqui em Natal que tem mais de 400 anos de construída. Aí depois vieram os protestantes, aí tem várias denominações, tem a Assembleia de Deus, tem a Universal do Reino de Deus, que mais recentemente fez um templo imenso ali na Salgado Filho. E tem também as denominações menores que estão mais próximas das pessoas e que às vezes funcionam até em prédios bem pequenos. É verdade. Como aqui mesmo em Nova Parnamirim, onde está a sede da TV Metropolitana, a gente tem várias, aqui próximo mesmo à BR-101, na entrada de Natal, tem várias igrejas de várias denominações que são ambientes menores, ou seja, destinados a famílias dali da região de vizinhança. Na verdade é o seguinte, a igreja anglicana, da qual eu sou membro e clérigo, ela chegou no Brasil em 1890 para os brasileiros. Esse tempo todo? Esse tempo todo. 1890? Na verdade, se for contar da chegada dos ingleses, que foram os primeiros, né, a partir de 1810, com o tratado entre Portugal e Inglaterra, foi permitido que igrejas anglicanas fossem construídas no Brasil. A primeira foi no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Até hoje eles atendem a comunidade inglesa com a missa em inglês. A missa em inglês para a comunidade inglesa. E em português para os brasileiros. E isso foi inaugurada a primeira igreja não católica romana da América Latina. 1816, mas era só para os ingleses. Certo. Só para os ingleses. Não podia ter cruz, não podia ter sino e nem podia falar nada para os brasileiros. Era a regra da época, porque a religião oficial era católica romana no Brasil. Aí hoje tem sino? Tem sino, tem cruz, pode ter tudo. Tem cruz? Tem tudo liberado. Tudo liberado. Porque quando o Brasil se tornou uma república, não passou a ter mais uma religião oficial. Todas foram permitidas. Ah, perfeito. Entendeu? Aí quando era só uma oficial, as outras poderiam até existir em função de acordos diplomáticos, mas sem as suas características. Para não chamar a atenção dos brasileiros, sim daquele público específico que era permitido praticar a religião. Exato. E até hoje o sul do Brasil é o local onde tem mais igrejas anglicanas e centenárias, né? Lá a nossa igreja tem 129 anos. 129 anos, é isso. Agora aqui, como é que onde é a sua, por exemplo, a sua igreja, onde é? A que você é o reverendo e que você, digamos assim, lidera. Sou o pároco lá. Pároco? É onde é a igreja? A minha fica na zona norte de Natal, certo? No bairro de Nossa Senhora da Apresentação, que é o maior bairro de Natal. Né? É o maior bairro de Natal. É o maior bairro de Natal. Mas também deve ser o bairro que tem mais carências de serviços públicos. É verdade, é verdade. Eu estou falando aí de pavimentação, eu estou falando de abastecimento de água, de energia, de telecomunicações, serviços de transporte urbano. Apesar de que melhorou muito nesses últimos 20 anos, houve uma melhora significativa e continua melhorando, né? Na infraestrutura urbana lá, mas para ser o maior bairro de Natal, mas começou bem carente, né? Quando foi oficializado como bairro. A minha igreja, a minha paróquia, ela faz parte da Diocese Anglicana do Recife. Nossa sede é em Recife, o bispo mora em Recife, a catedral é em Boa Viagem. É em Boa Viagem. Eu acho que eu já passei em frente a uma catedral, a igreja anglicana lá em Boa Viagem. Foi. Você falou agora, me deu uma lembrança vaga. Chegou lá para os brasileiros em 1976. 1976. Ou seja, começou em 1890, demorou esse tempo todo para chegar para os brasileiros. E ainda hoje não chegou aqui ao Rio Grande do Norte, porque aqui tem.
mas tem ligada à Diocese de Recife. Exatamente. Porque para a gente ter uma diocese numa cidade, a gente tem que ter muitas paróquias. E o que foi que aconteceu aqui? A igreja anglicana de uns 20, 30 anos para cá tomou 2 decisões que são polêmicas, a gente pode discutir aqui horas e horas, mas foram decisões tomadas democraticamente. Perfeito. Através de votação dos bispos, dos reverendos e também de uma representação do povo, dos leigos, que a gente chama de leigo, né? A primeira foi a ordenação de mulheres ao sacerdócio. A igreja anglicana decidiu, desde 97, que a mulher pode ocupar o mesmo cargo do homem. Então existe também, do jeito que tem o bispo, pode ter a bispa também. Temos bispa na Amazônia. Foi eleita agora em Pelotas também. Rapaz, que bacana isso, muito bom, é uma eleita, evolução, né? A igreja entende que Deus chama homens e mulheres. Perfeito. Pode ser para as mesmas funções ou não. Temos freira também, não no Brasil, mas em outros locais. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aqui no Brasil você tem homens e mulheres ocupando os mesmos cargos. E lá na origem, na Inglaterra, homens e mulheres ocupam também homens e mulheres. Há pouco tempo a Inglaterra é um país mais conservador até que o Brasil. Mas eles aprovaram agora bispas faz pouco tempo, poucos anos. E agora tem bispas. O que foi aprovado para o Brasil não valia para a igreja anglicana da Inglaterra. Valia para a do Brasil. Exatamente. Então há essa liberalidade assim digamos assim, das unidades ou territórios, unidades territoriais poderem decidir algumas coisas. Exatamente. Assim, na verdade, a igreja anglicana, a gente chama de comunhão anglicana. Comunhão anglicana. Comunhão de igrejas anglicanas no mundo, ela está em 165 países. Certo. Mas cada país é autônomo nas suas decisões. A Inglaterra, para nós, é a nossa origem histórica. O nosso arcebispo de Cantuária, que coroa a rainha da Inglaterra, que faz os casamentos reais, ele é um líder simbólico, espiritual, mas ele não tem o poder de decidir as coisas do Brasil como o Papa Francisco, por exemplo, tem na igreja. Tem da igreja católica romana aqui. Então o que aconteceu? Uma foi a questão das mulheres, né, que nós aceitamos. E a segunda, mais recente, ainda está, né? Algumas dioceses aceitam, outras não, alguns reverendos aceitam, outros não, é a questão do acolhimento das pessoas homossexuais. Dos homossexuais? Sim. E também acolhe na igreja anglicana? Sem diferença? Sem diferença, inclusive em 2015 foi aprovada a possibilidade do casamento para essas pessoas. Até o casamento? Até o casamento. Permitido? Até o casamento. É bem avançado, é bem progressivo. Só que deixou da seguinte forma: cada reverendo tem a liberdade, cada reverendo, de celebrar ou não. É uma decisão pessoal do reverendo se quer celebrar aquela união emocional, psicológica ou não. O que ela existe também em relação aos divorciados. O reverendo ele pode querer fazer um casamento de um divorciado ou não. Ele que decide quando conhece o casal. Ele decide, depois que conhece o casal, e toma a decisão se quer fazer ou não. Fazer ou não, se quer abençoar aquela união ou não. E aí o que aconteceu, Cassiano e nossos telespectadores? Começaram a surgir novas igrejas anglicanas no Rio Grande do Norte que não aceitam. Peraí. Vamos ao intervalo comercial e depois a gente vai detalhar isso. Algumas não aceitaram, exatamente. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho para esclarecer com o reverendo Gessioni Pinto essa situação de que algumas igrejas, em função da posição pessoal dos seus reverendos, aceitam alguns, vamos dizer assim, algumas celebrações dentro da sua paróquia ou não. Aguarda um instante só, já voltamos. O governo do RN e a Polícia Federal assinaram um acordo de cooperação técnica. As ações serão voltadas ao enfrentamento do crime organizado e combate ao tráfico de drogas. O objetivo é formar uma força-tarefa no Rio Grande do Norte para o enfrentamento da criminalidade e a violência. A expectativa é de bons resultados, porque vai integrar as forças da União, no caso a Polícia Federal, com as forças estaduais, a Polícia Militar e a Polícia Civil. O acordo terá vigência de 60 meses e irá fortalecer as ações institucionais, criando um ambiente integrado. É a integração entre as polícias federal, militar e polícia civil.
do estado do Rio Grande do Norte, para que a gente possa ter operações conjuntas, treinamentos integrados no mesmo ambiente e troca de informações. É reforçar a parceria que já existe, no entanto, é incrementar na criação de protocolos de execução, controle de resultados também. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. No Colégio PH3, os alunos são incentivados através de uma metodologia exclusiva de ensino. Além disso, o PH3 tem estrutura completa, tradição no ensino e tempo integral. Colégio PH3, transformando alunos em pessoas melhores. É um orgulho, é uma conquista. Eu vivo uma conquista todo dia, porque eu consigo fazer o que eu mais amo, que é proporcionar uma experiência enogastronômica para os clientes. Eu encontro pessoas diferentes, situações diferentes e vou a lugares diferentes. Isso é o que mais me encanta na profissão do turismo. Fui para São Paulo estudar gastronomia, fiz um curso com o Lohan Soador, que disse, rapaz, você quer se formar cozinheiro, faça o curso Senac, lá você vai ser cozinheiro. O Hotel Escola, que formou gerações de profissionais para o nosso turismo, foi totalmente reformado. Novas salas de aula, cozinhas pedagógicas, laboratório de panificação e confeitaria,